aula da unidade 3. Nesta unidade, nós falaremos sobre os tipos de orçamento e também sobre todo o processo de orçamentação. Um orçamento bem elaborado é fundamental para garantir o planejamento adequado, aquele que você inicialmente planejou, que você pensou, imaginou. Além disso, evita desperdícios e também faz com que eu aloque os recursos de forma correta e eficiente. A precisão obtida pelo orçamentista no desenvolvimento de um orçamento vai variar em função do detalhamento dos projetos e das informações que ele tem disponível. Um orçamento ele pode seguir basicamente dois procedimentos básicos, ou ele vai ser por estimativa ou por composição de custos, sendo que essa última pode ser um orçamento preliminar ou um orçamento mais detalhado ou analítico. Sendo assim, a gente pode classificar os tipos de orçamento de acordo com o grau de precisão. Assim, nós teremos estimativa de custo, estimativa por etapa da obra, orçamento preliminar e orçamento analítico ou detalhado. Como a gente pode visualizar nessa imagem, existe uma estimativa de grau de erro de acordo com o orçamento elaborado, de acordo com o detalhe do orçamento. É claro que esse erro vai variar em função de detalhamento das informações obtidas. Entretanto, essa imagem serve para ficar claro que, por mais detalhado que seja o orçamento, os projetos, as especificações técnicas, ainda haverá um erro inerente do processo, visto que há imprevistos na execução de uma obra, os quais dificilmente conseguem ser visualizados e determinados com antecedência. E esses imprevistos normalmente geram esses custos adicionais. Por mais que a gente preveja uma taxa, uma parcela de imprevistos, nem sempre isso é suficiente para garantir que tudo ocorra conforme planejado. Vamos falar um pouco agora sobre esses tipos de orçamento. Então, a estimativa de custo, nós já vimos na unidade anterior, mas ela é uma avaliação ou um cálculo aproximado dos recursos financeiros necessários para a execução de um projeto ou de uma obra. E ela vai ser realizada a partir daqueles indicadores genéricos, dados históricos, e que vão servir para uma primeira abordagem sobre o custo que terá naquele projeto. Um dos indicadores bastante utilizados é o CUB, e a gente já falou um pouco sobre ele na aula passada. Já a estimativa de custo por etapa da obra trata-se de uma estimativa mais detalhada. Nela, a obra ela é separada por pacotes de serviços maiores e o custo destes pacotes são estimados com base em dados históricos ou dados encontrados na literatura para obras similares. Neste caso, trata-se também de um valor aproximado, visto que é uma estimativa, sem busca de preços do mercado por insumos, sem informações detalhadas em projetos ou especificações. Já um orçamento preliminar é um orçamento um pouco mais detalhado. Entretanto, ele também é baseado em projetos e especificações incompletas, então ainda eu não tenho dados suficientes para ter um orçamento detalhado. Nesse tipo de orçamento, já se consegue realizar o levantamento de alguns serviços quantitativos e busca-se o preço de mercado dos insumos que mais impactarão na obra, aqueles insumos mais relevantes. Alguns indicadores históricos que a empresa pode levantar para ajudar nesse tipo de estimativa são, por exemplo, o volume de concreto, peso de armadura, a área de formas. Esses 3 itens são itens que serão utilizados em diversos tipos de projeto, então vale a pena que a empresa consiga levantar esses dados históricos para que consiga elaborar esse orçamento preliminar a partir destes indicadores históricos aí que a empresa terá. Para que um orçamento possa ser considerado analítico ou detalhado, precisa descrever em detalhes todos os custos envolvidos no projeto, levando em consideração também todas as etapas que são determinadas ali para execução. Para que a margem de erro do orçamento ela possa ser reduzida, se faz necessário, para esse tipo de orçamento, o acesso a todas as informações disponíveis sobre o projeto, as especificações técnicas, memoriais, projeto executivo, complementares, e estes projetos devem estar todos compatibilizados.
Para a elaboração do orçamento, a obra então tem que ser separada em etapas e pacotes menores de serviços. E cada serviço ele deve ser aberto em composições de custos unitários. Essas composições de custos unitários, elas levam em consideração todos os recursos necessários para a execução do serviço, ou seja, mão de obra, materiais e equipamentos, e é necessário que a gente detalhe cada insumo utilizado nessa composição, a unidade de medida, o quantitativo retirado do projeto, bem como o consumo por metro quadrado, né, para depois a gente conseguir calcular esse consumo total e o custo total. E ao fim, a gente vai elencar os custos desses insumos e o custo total vai ser então o resultado da soma dos custos parciais de todos os insumos envolvidos na composição. E para se ter um orçamento bem detalhado, além desses custos diretos que estão relacionados às composições, a gente também precisa mensurar os custos indiretos envolvidos na obra. Só assim eu vou conseguir ter um orçamento bem detalhado. Então vamos falar um pouco sobre as etapas de orçamentação. Então o processo de orçamentação ele engloba basicamente 3 etapas de trabalho: o estudo das condicionantes, a composição de custos e o fechamento do orçamento. Então a primeira etapa trata-se da análise de toda a documentação disponível, ou seja, preciso dos memoriais, preciso das especificações técnicas, dos projetos detalhados, do edital de licitação ou do termo de referência. Outro ponto importante é a visita no local da obra. Muitas vezes o projetista ele acaba produzindo incompatibilidades com o local onde será executado. Quando o orçamentista vai ao local, visita esse local, ele pode encontrar essas incompatibilidades e reduzir então o erro do orçamento, visto que essas incompatibilidades são aquelas que vão causar imprevistos na hora da execução. Passada essa etapa, partimos para a segunda etapa, que é a de composição de custos. Essa etapa ela acaba sendo precedida da anterior, visto que ao ler e interpretar os projetos, o orçamentista ele já começa a identificar todos os serviços necessários para a execução. Importante ressaltar, neste caso, que apesar de todo o cuidado levantado, não é raro que alguns serviços eles sejam esquecidos, porque os projetos demandam de muita atenção e muitos detalhes. Após essa fase de identificação dos serviços, a gente passa a quantificá-los. E essa quantificação ela é tarefa simples, ela é realizada em cima dos projetos que são disponibilizados. Se eu tiver um software, fica muito mais fácil para que eu consiga trabalhar com essa quantificação. Com a identificação e a quantificação, então, desses serviços, inicia-se a discriminação dos mesmos em planilhas, buscando as composições necessárias para a execução de cada serviço que eu elenquei. Após isso, é que eu faço a cotação dos preços, que também pode ser buscados em sistemas, como é o caso do SINAP. Até aqui, todo o levantamento visou identificar os custos diretos. Após o fechamento dos custos diretos, inicia-se então a listagem dos custos indiretos e dos custos acessórios. Na última etapa da orçamentação, com todos os custos levantados e discriminados, é que entra a remuneração da empresa, ou seja, o lucro. Nesta etapa final também deverá ser definido o BDI e todas as taxas que o compõem. Aí segue todas as recomendações que nós já conversamos lá na nossa primeira aula. E uma ferramenta que pode auxiliar aí ao levantamento dos serviços é a EAP, que é a Estrutura Analítica de Projeto. Essa é uma ferramenta de gestão de projetos que tem como objetivo dividir o projeto em partes menores e mais gerenciáveis ou fáceis de visualizar e controlar. Ela organiza e estrutura as entregas e atividades do projeto de forma hierárquica, permitindo uma visão clara e detalhada de todas as suas partes constituintes. Então, esta ferramenta ela pode ser bastante explorada pelo orçamentista, pois ao subdividir esse projeto em pacotes de trabalhos
menores, é mais fácil de estimar todos os recursos, os insumos necessários, como a mão de obra, os materiais, o equipamento para cada uma das atividades. E aqui nesse slide, então, a gente tem um exemplo de EAP levantada para execução de um projeto de uma residência. Vamos falar agora um pouco sobre a documentação técnica, vista que ela é essencial para o desenvolvimento de um orçamento assertivo e detalhado, como a gente já conversou anteriormente. Então, as especificações técnicas, elas são elementos essenciais para a fase de planejamento e execução de uma obra, de um projeto de construção. É nelas que é descrito de forma detalhada as características, padrões de qualidade, os requisitos técnicos e desempenho esperado para os materiais, para os equipamentos e serviços a serem executados na obra. Sem dúvidas, a especificação técnica é um dos elementos essenciais para o orçamento. Algumas especificações podem também vir em detalhes nos projetos ou poderão também formar um conjunto de especificações, que nesse caso esse conjunto pode ser chamado de caderno de encargos. Ponto importante a ser destacado nessas especificações técnicas é que elas têm que ser redigidas de forma objetiva e imparcial. Eu não posso favorecer um fornecedor ou um fabricante específico, principalmente no caso de licitações. Já a discriminação orçamentária de uma obra nada mais é do que a lista completa de todos os serviços necessários para a execução da obra ou do projeto. As discriminações orçamentárias são listagens detalhadas que compreendem todos os serviços esperados em uma obra e podem ser elaboradas partindo então do auxílio da ferramenta EAP que a gente viu no slide anterior. Partindo da discriminação orçamentária, o orçamentista pode elaborar a planilha orçamentária, visto que eu já tenho as etapas, a descrição das etapas desse serviço, já tenho esses serviços elencados, e a planilha orçamentária ela é uma ferramenta que vai atribuir valores financeiros a esses serviços descritos lá na listagem, permitindo assim a elaboração e o controle dos custos do projeto. Então, a planilha orçamentária pode ser elaborada em 8 passos básicos, que nada mais são que uma recapitulação em detalhes do que nós já falamos nas etapas de orçamentação. O primeiro passo trata-se da listagem das etapas e serviços. Após, participar as composições analíticas, a elaboração das mesmas, discriminando todos os insumos necessários, sejam eles materiais, mão de obra e os equipamentos também. Com tudo isso listado e quantificado, busca-se verificar os coeficientes e consumo de produtividade da mão de obra. Dessa forma, a gente avança os 4 primeiros passos da montagem da planilha. No passo 5, busca-se os custos unitários de todos os insumos elencados nas composições. Não se pode esquecer, principalmente, dos encargos sociais que incidem sobre a mão de obra. Esse assunto nós trataremos na próxima aula. Ao concluir toda esta etapa, no passo 7, já se tem os custos totais dos serviços. Próximo passo é o levantamento dos custos indiretos e acessórios, a verificação das taxas e o cálculo do BDI. Com o BDI calculado, aplica-se o mesmo sobre os serviços elencados na planilha orçamentária e assim a gente consegue montar uma planilha completa, detalhada, com todos os custos inclusos, ou seja, os custos diretos, indiretos e todas as taxas que incidem sobre esse orçamento. Nesta aula, nós vimos sobre os tipos de orçamento que podem ser elaborados e também as etapas de orçamentação. Agora, como nós já sabemos como montar um orçamento, nós vamos entender um pouco mais sobre como compor os serviços e os seus quantitativos na nossa próxima aula.